Esse evento terá a duração de 2 horas no total, mais ou menos, né, sendo 1 hora de, mais ou menos, né, de apresentação do William, e depois, né, que está sendo o grande diferencial desse evento, é mais 1 hora de debate, onde vocês poderão se apresentar, abrir o microfone e discutir sobre o tema apresentado. Lembrando a todos que essa live está sendo gravada e depois ficará disponível no canal do YouTube do programa Empreendedorismo Fiocruz. Então, passo a palavra para a Celeste para dar as boas-vindas em nome da instituição e do programa de empreendedorismo. Está com o microfone desligado, Celeste. Obrigada, Anderson. Boa tarde a todos. É sempre um prazer enorme estar aqui com colegas da Fiocruz e de muitas instituições brasileiras e, às vezes, até fora do Brasil. Realmente, esse espaço é um espaço para permitir aprofundar questões de alta complexidade. É um tema extremamente interessante, que é empreendedorismo de base científico-tecnológica e que, com o marco legal, procura incentivar essa atividade, porém, ainda existem alguns entraves. Então, a ideia dessas lives é exatamente conversar com quem tem muita experiência. Então, esse público sempre um público extremamente qualificado, gente com muita experiência em várias faces aí do tema. Então, meus caros, o que a gente quer é todo mundo participando, enriquecendo essa discussão e fazendo com que o Brasil consiga, né, consiga avançar nessa discussão, que é mais um caminho para tentar transformar conhecimento em produtos, serviços e resolver problemas. Então, hoje temos a honra aqui de contar, né, com o William e da FINEP, que a gente esperava já há algum tempo, né, ter a FINEP que está tendo um protagonismo enorme aí, com coisas bastante interessantes, né, nos últimos tempos, e bem-vindo, William. A gente conta aí muito com você daqui para frente, né? Quando a gente convida, a gente tem o convidado já na nossa roda para interagir daqui para frente com maior capacidade e assim. Então, todos aí para ouvir o nosso palestrante do dia, sempre bastante empolgados aí com essa discussão. Então, vai lá, William, com a palavra. Muito obrigado, professora Maria Celeste. É uma honra muito grande poder representar aqui a FINEP nesse evento. Gostaria de agradecer a presença de todos aí que estão disponibilizando o seu tempo. A gente sabe das agendas, todo mundo aqui com suas preocupações, pesquisas, empresas, né? O público é bastante amplo. Então, queria agradecer muito. Como a professora colocou, né? Que essa seja a primeira de muitas interações. Depois, no final, eu vou deixar disponível o meu e-mail, o meu contato, também outros contatos da FINEP. A FINEP é uma instituição muito grande, acho que a maioria aqui já conhece, mas talvez não conheça ela em toda a sua amplitude. Então, eu vou, antes de tudo, me apresentar, né, e dizer onde que eu atuo dentro da FINEP. Então, eu sou William Rospendowski, eu estou na FINEP há 14 anos, entrei no concurso de 2009, passei já por várias áreas, trabalhei tanto em São Paulo como no Rio, né, onde fica a sede da FINEP. Nesse momento, eu estou baseado em São Paulo, mas estou, curiosamente, hoje aqui no Rio para participar de reuniões aqui com nossos colegas. Eu trabalho dentro, a FINEP tem 4 diretorias, tem 2 diretorias que são de caráter mais operacional, tem a diretoria científica e tecnológica, tem a diretoria de inovação, que é onde eu atuo, e aí tem 2 diretorias que são área meio, né, a diretoria financeira, contabilidade, gestão financeira, e também a diretoria administrativa. E o interessante é que esse tema de empreendedorismo em base científica e tecnológica dentro da FINEP, ele não tem um recorte específico, não tem uma caixinha para ele, não tem alguém que poderia dizer que isoladamente responde ou conhece tudo da FINEP a respeito desse tema, porque ele permeia vários dos programas e dos instrumentos que nós temos. Inclusive, ele atua em várias diretorias. Como o empreendedorismo de base científica e tecnológica, ele acaba sendo um pouco uma conexão entre ambientes distintos, né? Então, o ambiente científico da diretoria científica tem, por exemplo, o Centelha, que é um programa que muitos conhecem, eu vou falar mais sobre ele, o Tecnova também, que é outro programa interessante. Na diretoria de inovação, a gente tem algumas chamadas de subvenção, quero até destacar uma delas. E até na diretoria financeira, nós temos o programa FINEP Startup, eu também trouxe um breve material para trazer. Agora, além da questão da propriedade intelectual, eu sou responsável na FINEP pela região Sudeste. Então, esse é o trabalho que nós fazemos nas regionais, fazer uma divulgação ampla da FINEP,
mesmo que a gente não tenha no escritório regional todos os conhecimentos e capacidades, mas tem esse mandato de poder falar de uma maneira mais ampla da FINEP e depois direcionar para os programas. Então, eu já começo com essa ressalva de que não sou aqui a pessoa dentro da FINEP que conhece todos esses programas, mas tem esse mandato aqui como superintendente regional de poder fazer essa atuação aí na região sudeste para tratar da FINEP de algumas atividades, né? Então, é um prazer. Eu sou engenheiro mecânico, formado pela Unicamp. Eu fiz um mestrado em Política, Ciência, Tecnologia e Inovação na Universidade de Sussex, na Inglaterra, há alguns anos atrás, e atuo como superintendente da área de Inovação 4, que é uma superintendência única, fica fora do Rio, né, da sede, fica em São Paulo, e ela é responsável pela representação regional sudeste por alguns setores, entre eles o tema de transferência de tecnologia e propriedade intelectual. A gente tem conduzido uma chamada que ela é multissetorial, né? Então é uma chamada que depois eu vou apresentar, que ela atua em vários setores da FINEP, então nós conversamos também com os departamentos. Então a FINEP, se vocês olharem no organograma dela, a gente tem alguns departamentos setoriais que cuidam de temas mais complexos, mais específicos. Temos também alguns departamentos que cuidam de programas aí mais horizontais, né? Então, por exemplo, alguns aqui da área acadêmica talvez conheçam o CT Infra, ou os fundos de investimento, aí eles são mais transversais, e temos também alguns canais do ponto de vista setorial. Aqui nesse próximo slide, a gente vê um resumo, tentei colocar em os 4 recursos principais que nós temos, e dentro desses tipos de dinheiro, né, de recursos, nós temos aí os programas que são mais conhecidos, mas é importante explicar qual tipo de instrumento, né? Então, o primeiro da esquerda, ele está olhando para ICTs, né, que é o CT Infra, são as encomendas de pesquisa, é o que a gente faz, por exemplo, com o Sirius, com a própria Fiocruz, com várias instituições de excelência de pesquisa, universidades, Federal do Rio, Federal Fluminense, enfim, universidades federais, estaduais. A gente apoia do ponto de vista de infraestrutura, projetos de pesquisa. Então, não vai ser aqui nós estamos falando de empreendedorismo, então nós estamos falando de atuação com empresas, né? Com empresas, nós temos esses 3 instrumentos no lado aqui direito. O investimento, o financiamento não reembolsável, que é a subvenção econômica, e o financiamento reembolsável, que é o crédito, que é o empréstimo. E aí, como, por definição, nós estamos falando de empreendedorismo, então estamos falando de empresas, são os 3 da direita. Como nós estamos tratando de base científica e tecnológica, nós estamos falando de empreendedorismo de alto risco, né? O que se chama aí, às vezes, de deep tech, hard science, ou seja, os projetos onde você tem um perfil muito complexo da relação risco-retorno, tem uma incerteza muito grande. Então, por isso, o crédito, eu não quero dizer que ele nunca vai atuar nesse tema, mas é mais difícil porque ele vai precisar de garantias. Então, hoje o crédito, por mais que a gente tenha apoiado pequenas e médias, com o InovaCred, que é o nosso crédito descentralizado, ele acaba atuando em TRLs um pouco mais avançados, em projetos um pouco mais maduros, onde a empresa também já tem mais maturidade, ela já tem um histórico financeiro, ela já tem capacidade de apresentar garantias. O crédito da FINEP ele é muito mais atrativo do que o crédito que a gente vê em bancos e instituições financeiras, por 2 razões. Primeiro, porque a taxa ela é condizente com o perfil do projeto, né? Hoje a gente usa TR como a taxa para fazer a correção, que está a menos de 1% ao ano. E além da taxa muito baixa, nós temos também um prazo que é bastante longo. Então, ele pode chegar aí a 16 anos, dependendo da linha, que é muito diferente do capital de giro que nós temos aí no mercado, às vezes para alguns meses, poucos anos de financiamento. De toda maneira, esse crédito, por mais que ele seja atrativo, ele não é o escopo dessa apresentação hoje, porque ele vai ser uma segunda rodada. Provavelmente, muitos dos projetos que vão passar por subvenção, à medida que a empresa fica mais madura, avança, ela também pode captar o crédito. Então, nós vamos tratar dos 2 instrumentos que estão aqui no meio. Nós temos o investimento, ele é, sim, um tipo de instrumento que ele permite maior risco, porque ele funciona de maneira a eventualmente, cancelar a dívida, né? O write-off, se você investe e a empresa não consegue evoluir, aquilo não precisa ser devolvido. É diferente de um crédito que vai gerar uma execução, vai executar a garantia, vai ter uma dívida ali, né, ainda estabelecida. O investimento é um instrumento de equity, né, de participação no capital acionário, onde a gente tem essa permissividade aí para ter falhas, né, faz parte aí como funciona o mercado de venture capital, aí capital de risco, como o nome já diz.
é onde entra o FINEP Startup, que é um dos programas que eu vou tratar. E o grande foco, onde nós vamos gastar mais tempo aqui, colocar mais energia, é no vermelho, né, que é a subvenção econômica. A subvenção econômica, né, também chamado de grant aí por outros países, né, o grant, subvenção, ele é um instrumento que é o mais adequado para risco, porque ele compartilha todo o risco com a empresa. Então, a empresa não precisa devolver, mesmo em caso de sucesso, né, que é a diferença do equity. No equity, quando a empresa avança, quando ela tem um aumento do seu valuation, quando ela tem um evento de liquidez, quando ela é vendida para um outro ator, esse dinheiro é parcialmente, integralmente ou até mais do que o valor inicialmente aportado, ele retorna para o investidor, né? No caso da subvenção, é totalmente não reembolsável, alguns chamam fundo perdido, acho que não é o mais adequado, porque não é um fundo perdido, né? Ele, na verdade, a gente espera que o resultado seja muito prominente, mas não necessariamente em retorno financeiro, mas em retorno para a sociedade de outras formas, como criação de emprego, pagamento de tributos, colocação de produtos no mercado, melhoria da economia, externalidades, enfim, tudo isso que vai ser gerado pelo resultado favorável do projeto, tá? Então, inicialmente, para contextualizar, a gente poderia falar de diversos programas, eu vou focar em 3 atividades aqui principais para a gente tratar de como a FINEP atua, né, quais são as oportunidades que existem para o empreendedorismo de base científica e tecnológica. Então, aqui seguindo, né, eu queria falar um pouco do Centelha, porque ele é o nosso programa, vamos dizer, de início, para quem está realmente começando aí o caminho, a rotina do empreendedorismo aí nas universidades, em estudos de pesquisa. Então, o objetivo já deixa bem claro, né, gerar empresas de base tecnológica para transformar pesquisas, ideias inovadoras em empreendimentos. Esse é um programa, né, uma coisa que eu até esqueci de comentar na tela anterior, em todos aqueles recursos, a gente atua tanto de forma direta como de maneira descentralizada. A FINEP sabe que é muito difícil cobrir somente do Rio de Janeiro, onde fica a sua sede, ou mesmo dos 5 escritórios regionais que nós temos, né, além de São Paulo e Rio no Sudeste, tem outros escritórios, tem Florianópolis, Belém, Brasília, Recife, enfim, todas as regiões são contempladas, mas a gente não consegue dar conta de projetos em todo o Brasil. Então, por isso, nós temos parceiros que atuam para descentralizar, ou seja, para levar esses recursos na ponta. Então, quando é crédito, eu comentei, por exemplo, do InovaCred. O InovaCred é o crédito descentralizado por meio de bancos regionais, bancos de fomento e até, mais recentemente, cooperativas de crédito e bancos privados. Então, esse é um caminho que nós utilizamos. No caso do Centelha, ele é uma subvenção econômica, né, um recurso não reembolsável, que é executado pelos parceiros, né, via de regra, as fundações de amparo à pesquisa estaduais, né? Então, a gente tem esse trabalho em conjunto. Então, como está dizendo aqui, são recursos financeiros via subvenção econômica. É na faixa, em geral, de R$40 mil, varia um pouco de acordo aí com cada uma dos parceiros, mas é um recurso inicial, né? Ele não é para montar um projeto complexo, ele é realmente para estimular o início da montagem de uma empresa. E ele permite contratação de serviços de parceiros, estimula o acesso e o uso, né, da infraestrutura de incubadoras, potenciais investidores, e ele acaba sendo utilizado também para ampliar esse network, essa rede. Então, ser contemplado com Centelha, acho que mais do que o recurso em si, do que o dinheiro que é disponibilizado, é um selo, né? Quer dizer, fica bem claro que é um projeto interessante, que é o empreendedorismo inovador, que de base científica e tecnológica. Então, o Centelha, a gente queria dizer aqui da importância desse programa, já operado há vários anos pela FINEP, junto com seus parceiros, e ele dá esse estímulo inicial, né? Ele teve como concepção o programa Sinapse, lá em Santa Catarina, e isso foi expandido para todos os estados, né? Então, a gente consegue atuar de maneira bem ampla no território nacional com esse recurso inicial para poder desenvolver novas empresas. Então, o Centelha, a gente recomenda que todos estejam aqui olhando sempre para a FAPESG, né? Olhando para quem de outros estados, também olhando para suas fundações de amparo à pesquisa, que é onde nós vamos disponibilizar esses recursos. Depois, seguindo, nós temos aqui o FINEP Startup. Essa aqui é um slide síntese, talvez tenha algumas informações mais complexas, mas eu vou passar pelos pontos principais. Antes de explicar por que surgiu o FINEP Startup. A gente vê no ciclo de vida de uma empresa nascente, né, tem o famoso Vale da Morte, né, porque tanto do ponto de vista da pesquisa como do empreendedorismo, tem um momento inicial de pesquisa onde os recursos são
são menores e têm mais disponibilidade. Então, tem as FAPs disponibilizando recursos, tem, às vezes, investidores anjo, tem recurso em menor quantidade. Então, a empresa consegue, talvez, passar bem esse início. O ponto é, quando se fala em P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, na literatura, é o P pequeno e o D grande, ou seja, o custo de desenvolvimento ele é muito maior que o da pesquisa. Você começa a aumentar um pouco a escala, precisa de mais equipamentos, precisa de mais amplitude da sua pesquisa. E é nisso que o recurso começa a ficar mais limitado. E aí o mercado de Venture Capital ele começa a disponibilizar mais recursos para empresas que já tracionaram bem, que já mostraram resultado, que já estão mais evoluídas. Aí tem rodadas série A, B, que são maiores. Então a gente identificou esse gap, essa lacuna, empresas que já estão começando a ter algum nível de faturamento. Então aqui a gente não está apoiando empresas totalmente nascentes, aí tem outros programas, o próprio Centeira pode ajudar, tem outras iniciativas, o Tecnova também é um programa de subvenção descentralizada que acaba apoiando certamente também o empreendedorismo base científico e tecnológico. O Tecnova, as subvenções são na casa de 300 mil, 400, 500 mil reais. E aqui começa a chegar a 1 milhão, de 1 a 2 milhões em geral, o ticket do FINEP Startup, para empresas que já faturaram alguma coisa. A gente até diminuiu esse limite para poder ser mais inclusivo. O faturamento dos últimos 12 meses tem que ser aí pelo menos maior do que 81 mil reais e inferior a 4,8 milhões de reais. Então, a gente não está usando o conceito do marco legal como um todo, né, quando classifica uma startup até 16 milhões, mas a gente está dando foco nessas empresas nesse mecanismo. Quando ela está iniciando a sua atração, está começando a fazer as primeiras vendas, mas ainda precisa de recursos para avançar na maturidade da sua tecnologia. E aqui a gente desenvolveu um instrumento que é bem inovador, que se chama de um contrato de opção de compra. Então, a opção de compra, a gente poderia dizer que ele é quase um instrumento híbrido de subvenção e equity. Por quê? A subvenção, ele tem essa característica de subvenção porque a gente aporta o recurso, primeiramente, com esse contrato, sem entrar no capital da empresa. É uma opção de compra que a gente pode executar ou não. Quando executa, a FINEP vira acionista da startup, né? Mas até lá, então, se não der certo o projeto, a FINEP deixa de executar essa opção. Alguém pode perguntar, mas dá na mesma, qual seria a diferença de eu investir e fazer um write-off lá e liquidar aquela participação? O problema é o liability, ou seja, é a sua responsabilidade que você tem como acionista, né? Então, quando você investe, não é só perder tudo o que você investiu. Eventualmente, você pode até estar envolvido em outros processos, em outras dívidas, e aí você tem mais preocupações, né? Nesse modelo é muito interessante porque se for percebido que o negócio não vai decolar, é só deixar de executar a opção e com isso a FINEP sai, ela naturalmente deixa de receber o recurso que investiu, mas não fica vinculada, né, a nenhum outro tipo de responsabilidade. Então tem esse prazo de 4 anos para fazer essa opção, ela é conversível ou quando vence ou num evento de liquidez, né, se estiver indo bem, a empresa de repente recebeu um aporte. A FINEP entra sempre como minoritária, e o grande diferencial desse programa, que ele até tem a ver com o próximo, que eu vou falar de IPI, né? Eu acho que tanto para investir em startup, como em processo de licenciamento, exploração de ativos de IPI, existe sempre a dificuldade do valuation, né? Ou seja, qual que é o valor que está sendo apurado para aquele negócio, para aquele ativo de IPI, para aquela patente? Isso é muito complexo, esse valor depende de muitas variáveis, e às vezes ele é um entrave na negociação. E aí acaba tomando muito tempo e, de repente, naquele tempo, a tecnologia já perdeu a sua oportunidade de mercado. Então, o que se fez aqui no FINEP Startup foi desenvolver um modelo onde o valuation é feito depois, ou seja, a gente vai aportar um recurso e depois a participação que a gente vai ter na empresa vai depender de como que o mercado está enxergando ela. Então, evita até essa questão de um setor público fazer avaliação de uma empresa, depois questionar se foi feito da melhor maneira ou não. Então, a participação, como disse, sempre minoritária, né? E aí, depois, se tiver uma conversão, né, desse contrato de opção de compra em participação acionária, aí esse investimento passa a ser gerido por um FIP. A FINEP selecionou um parceiro, né, um gestor de Venture Capital, né, de fundos, para fazer esse trabalho de acompanhar os investimentos, né, participar nas assembleias, fazer as votações, enfim, todo esse trabalho de acompanhamento aí de uma participação societária. E nós estamos olhando para empresas que têm uma solução inovadora, sem dúvida, não basta ser por isso que conversa com o empreendedorismo
Não exatamente, nem sempre de base científica e tecnológica, pode ser uma inovação talvez menos hard science, mas ainda assim tem que ter uma solução inovadora. Logicamente, se for uma deep tech, ela é mais bem avaliada, porque a gente vai observar a complexidade. Entre 6 meses e 10 anos, esse é o tempo de existência, e o faturamento conforme eu já tinha colocado. Uma grande novidade desse programa é que recentemente ele passou a operar em fluxo contínuo. Então, com isso, a gente consegue receber propostas o tempo todo, não precisa esperar um edital específico, pode entrar a qualquer tempo. O prazo leva mais aí quase por volta aí de meio ano, né? É o prazo de fato que existe para você trabalhar com investimento, tem uma análise, tem uma diligência que é feita, então tudo isso é preciso. E a gente tem aqui algumas pontuações que são benefícios aí para análise de mérito. Então, uma startup que tenha participado de programas FINEP, de repente ela já participou do Tecnova, já participou do Centelha, isso para nós é meritório, ou seja, ela já tem uma trajetória de inovação. As startups que trabalham também em alguns temas de alta tecnologia, em biotech, nanotecnologia, IA, isso também leva uma pontuação adicional. Área de defesa, nuclear, desenvolvimento sustentável da Amazônia, tecnologias assistivas, startups que são incubadas, que estão graduadas em incubadoras brasileiras, isso também é bem visto aí pelo programa. Outra coisa que não está aqui, é importante lembrar, a gente também dá nota maior quando a empresa já está vindo com aportes privados, quando ela já tem investidor anjo, enfim, quando ela tem um apoio aí para poder participar. Então, esse é o FINEP Startup, é um programa bem interessante, existe já há alguns anos, tem apoiado diversas empresas e certamente é uma das ferramentas, uma das oportunidades que a FINEP tem para apoiar o empreendedorismo de base científica e tecnológica. Agora eu vou apresentar esse programa, a gente deve depender mais tempo aqui, porque a gente acredita que esse programa, até pelos resultados que ele está demonstrando e pela maneira que ele foi montado, talvez ele seja aí a ação da FINEP mais voltada, o que talvez possa mais contribuir para o empreendedorismo de base científica e tecnológica, olhando aí para o que tem de mais nobre, né? Quando você está envolvendo ativos de propriedade intelectual. Então, quando a gente olha o grau de complexidade da tecnologia de uma empresa, ela pode eventualmente desenvolver algo sozinha, um software que ela vai desenvolver com sua equipe de programadores, é um nível de dificuldade. Ou então ela pode ter um outro projeto que vai envolver lá uma tecnologia talvez mais complexa, vai precisar usar o laboratório de uma universidade, de um instituto de pesquisa, já fica um pouco mais complicado e já vai mobilizando mais o sistema de inovação, já vai ficando com mais cara aí de uma deep tech, né? Naturalmente, uma deep tech, né, uma empresa aí, uma startup de base científica, tecnológica, quando ela faz sozinho o projeto, já parece estranho, né? Quer dizer, pela própria dificuldade, porque você precisa de conhecimento em áreas diferentes, em química, em mecânica, eletrônica, em programação, em hardware. É muito difícil ela ter todo esse conhecimento e toda essa infraestrutura dentro de casa. Então, se ela tem uma ICT, já é uma demonstração de que ela está realmente tentando fazer algo mais desafiador. Agora, existe o mais complexo ainda, o mais nobre em termos de interação ICT empresa, quando ela vai trazer da ICT a vanguarda. Então, quer dizer, ela não vai levar o projeto para a ICT para fazer um teste num laboratório de metrologia ou para fazer uma capacitação com seus profissionais. Ela vai olhar para a ICT naquilo que o ICT tem de mais nobre, mais complexo, mais desafiador, que são suas patentes, seus ativos de IPI, ou seja, as pesquisas que o NPI já identificou, que são inovadoras, né, que têm diferenciais, e vai levar isso para o mercado. Então, aqui nós estamos falando de empreendedorismo de base científica e tecnológica na veia mesmo, né? Ou seja, eu estou falando de levar as patentes que estão aí nas prateleiras das universidades para o mercado. Então, esse é o objetivo desse programa, trabalhar com licenciamento, trabalhar com empreendedorismo inovador, levar para a sociedade todas essas pesquisas que são feitas. O que a gente percebe é que tem muita patente depositada, mas nem todas, né? A minoria que acaba sendo objeto de licenciamento ou de criação de empresas. A gente pode ter esses dois caminhos. E aqui nós vamos estimular a introdução desses novos produtos e processos no mercado. A ideia da subvenção econômica aqui é levar esses conhecimentos, levar isso como um produto, como um processo e colocar isso à disposição do mercado.
né, fazer virar dinheiro todo esse conhecimento que está hoje em forma de ativos de propriedade intelectual. E com isso você acaba gerando, estimulando empregos de altíssima qualificação. De fato, eu posso dizer da experiência que a gente tem aqui já de ter feito dezenas de análises. Como superintendente, esses projetos passam por mim, eu sou responsável por levá-los ao comitê de análise da FINEP. A gente observa um nível de qualificação extremamente alto nas empresas que participam dessa chamada. Quase sempre você tem, no mínimo, alguns doutores, alguns mestres, então é um profissional muito qualificado. Por quê? Porque ele precisa ter, muitas vezes é um profissional que saiu da ICT, que depois até abriu uma empresa, a gente tem alguns casos desses, né? Então, ele é um pesquisador que desenvolveu uma tecnologia, que fez uma patente, depois abriu uma empresa, então foi trabalhar em alguma empresa e leva esse conhecimento consigo. Além de também trazer a ICT aqui, depois vou explicar mais, mas a ICT ela precisa participar nessa chamada, né? Esse trabalho a gente agradece aqui nosso parceiro, né, a Associação Wilinca, a Ana Calçado, a diretora, presidente da associação, contribuiu conosco na criação dessa chamada, junto com o NPI, o MCTI, agradecer também a equipe do Fortec, que nos ajudou bastante também no desenho dessa chamada, porque a gente queria trabalhar justamente na lacuna, nos pontos mais complexos quando se trata aí do trabalho de um NIT. Então, a gente observa que hoje em dia, toda essa parte aqui, mais aqui no lado de baixo, né, inferior, lado esquerdo, ou seja, a gestão do conhecimento interno, difusão da cultura do empreendedorismo, interação com o sistema, o mapeamento das tecnologias, a proteção, tudo isso está sendo muito bem feito, em bastante quantidade. A gente vê que as universidades, todas elas têm suas vitrines, inclusive até aproveitar para parabenizar, eu tive semana passada no MEC, conversando lá na Secretaria de Ensino Superior, eles estão com um projeto muito interessante de vitrine tecnológica, um projeto que iniciou lá atrás no NPI, que hoje o MEC está liderando, e a gente espera que dê muito certo, porque cada universidade tem a sua vitrine, mas e quando você, como empresa, não sabe qual universidade procurar, né? Seria muito interessante você ter uma vitrine que funcione em todo o país para identificar onde estão as tecnologias mais ligadas à sua área de trabalho, os ativos de IPI que são mais ligados ao seu conhecimento, à sua necessidade. Então, essa questão de proteção e divulgação é muito importante. Mas, de toda forma, o mais desafiador aqui é efetivamente conduzir o processo de transferência de tecnologia, levando, né, a um licenciamento ou spin-off, né, a criação de uma empresa com base nesse conhecimento. Por que isso é tão difícil? Porque tem uma simetria de informação, né? Como que essa simetria se dá? Basicamente, por um lado, você tem o pesquisador ou o grupo de pesquisa que fez a patente, o ativo de IPI, que pode estar já totalmente lá executado no processo do NPI ou ainda em processo de análise, mas para nós já é classificado como ativo de IPI, mesmo que eles não estejam completamente depositada, né, ainda em análise. E o pesquisador, esse grupo, ele imagina que aquele documento, aquele conhecimento tem um certo valor. E aí ele tenta levar isso para o mercado. Só que para levar para o mercado, ele precisa fazer testes, ele precisa testar isso, evidenciar se aquele conhecimento vai funcionar num nível industrial ou numa escala mais empresarial, operacional. E aí ele não tem infraestrutura, né? Ele está lá no laboratório, ele tem aqueles equipamentos. Por outro lado, você tem empresas que estão se deparando com desafios ou querem saber de novas formas de trabalho que possam gerar redução de despesa, o aumento de receita aí na sua base de produtos, né, com inovação. Só que ele não tem a condição de desenvolver pesquisa dentro da sua própria empresa. Então, ele precisa entender de onde vêm esses recursos. Quando esses dois lados começam a conversar, a gente ouve relatos, né, de conversas que tomam anos, porque tem uma dificuldade de estabelecer qual é o valuation desse ativo de IPI. Tem uma literatura aí no âmbito da ciência, tecnologia e inovação que fala de ativos complementares. Então, o que isso significa? Um ativo isolado, né, uma patente, um ativo de IPI, lá dentro de um laboratório de pesquisa, tem um valor. Dentro da empresa, ele vai estar junto com outros ativos, outros conhecimentos, outras capacidades que a empresa tem. Capacidade, por exemplo, industrial, de logística, de marketing, distribuição, de comercialização daquilo. Então, aquilo passa a ter um valor à medida que ele está num local que possa ser trabalhado dessa forma. Agora,
para cada um dos lados é difícil de forma isolada fazer esse movimento. É difícil para um NIT ele tirar o dinheiro do bolso e fazer um teste para tentar elevar o TRL, né, o grau de maturidade tecnológica de um determinado ativo de IPI. Ao mesmo tempo, é complicado exigir de uma empresa, por mais que ela tenha aptidão a risco, tenha uma cultura de inovação, ela talvez trabalhe mais com inovação incremental, com projetos de melhoria de processo, que ela já está mais acostumada, mas não pegar uma patente, um ativo novo e colocar isso em seu processo. Isso vai ter um gasto de recurso enorme, tem uma incerteza muito grande, então, como é que ele vai comprar uma patente, ou vai licenciar, ou vai pagar um valor para aquilo, se ele não sabe se aquilo vai funcionar? Então, é aqui que entra essa chamada, né? Essa chamada, ela trabalha justamente para isso, né? Para que as empresas possam, né? Quem tem interesse de adquirir esses ativos ou licenciar, ou de alguma forma utilizar, para que eles possam testar a viabilidade, né? Ou seja, tirar essa simetria de informação. E como é que se tira essa simetria de informação? É trabalhando de forma conjunta, né? Por isso que a gente vai mostrar depois, tem que ter ICT e empresa trabalhando junto. Não basta que a ICT toma aqui tal, aqui está o papel, aqui está o ativo, agora você vai lá e desenvolve dentro da sua empresa. Na verdade, o ideal aqui, é obrigatório, é que a ICT vá junto, desenvolva de forma conjunta esse projeto. E a empresa, com isso, espera-se que com esse recurso, a empresa tenha condições de avaliar se aquela patente, se aquele conhecimento tem condição de virar um plano de negócio, e aí depois vão ter outros instrumentos, o próprio crédito da FINEP, vão ter outras subvenções, eventualmente, para que a empresa, aí sim, ela possa adquirir, possa licenciar, ou de repente possa até criar uma spin-off a partir daquele ativo de IPI. Por isso que a gente destaca, a aquisição desses ativos de IPI não será apoiada, porque nós não queremos inflacionar o mercado. Não basta o pesquisador e a empresa negociando, um acha que vale 1 milhão, outro acha que vale 2, a FINEP vai lá e dá 5 milhões, dá 3. Então, de repente, aquilo está valendo 3, 5 milhões de uma hora para outra. O nosso objetivo é tirar a simetria de informação para que depois você possa desenvolver um plano de negócio e aí sim adquirir, né, esse conhecimento, fazer um processo de licenciamento. Então, aqui voltando, né, tem vários objetivos dentro desse programa, né? Disseminar a cultura de inovação e empreendedorismo e disseminar também, junto aqui o terceiro, né, a expansão do uso do sistema de IPI. Eu acho que um programa como esse, ele até estimula o pesquisador a proteger o seu conhecimento, porque ele não pode comercializar o que não está protegido. Ele precisa, antes de vender um serviço, quer dizer, uma tecnologia, é importante que ele proteja. Agora, esse recurso, a gente diz que é um recurso dos NITs, ou seja, um recurso dos ambientes de pesquisa, dos núcleos de inovação tecnológica, para bater na porta das empresas e mostrar, olha, eu tenho aqui um recurso que a FINEP vai disponibilizar para você conseguir avançar nessa pesquisa e tentar evoluir com o TRL. E com isso a gente acaba contribuindo muito também para a formação desse capital humano, né, voltado para a promoção de negócios. A gente acaba desenvolvendo muita capacidade das equipes. E aí acaba sendo ganha-ganha, porque o pesquisador também, ele acaba, a hora que ele observa aquele ativo de IPI dele no ambiente empresarial, de repente ele vai ter acesso a novos conhecimentos, a novos desafios que ele nem imaginava, pode até surgir uma nova patente. Então, tudo isso pode acontecer em função dessa chamada. E a gente quer, né, principalmente aqui no segundo quadro, identificar nas universidades e CTs esses projetos derivados de propriedade intelectual, ativos de IPI. Conseguir fazer com que esses ativos possam, de fato, ir para o mercado, né? Hoje, muitos deles estão nas prateleiras, então a gente quer estimular esse desenvolvimento. E aqui uma outra notícia muito positiva, nós conseguimos aumentar o recurso inicialmente disponibilizado, que era de 75 milhões, essa chamada foi lançada em 2022, então ela, em meados de 22, ela já está quase 2 anos no ar, fluxo contínuo, até a gente terminar os recursos, mas a ideia, quando está próximo do término, a gente pedir mais recursos, e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação está muito ciente da importância dessa chamada, do impacto que ela está tendo, do interesse que ela está gerando, tá certo? Então, por isso a gente conseguiu evoluir dos 75, recebemos mais 70 milhões para chegar em 145 milhões de reais, esse é o valor disponível. Vou mostrar depois que a gente ainda tem um recurso que está disponível, ou seja, a chamada está aberta, a gente encoraja aí novos projetos. O público-alvo são empresas pela natureza do instrumento, né? A subvenção econômica é um recurso não reembolsável para empresas de finalidade lucrativa.
e o recurso disponibilizado é de 1,5 a 5 milhões de reais. Aí, obviamente, tem essa variação, porque a necessidade de tirar essa simetria de informação, de fazer os testes, depende muito do setor. Tem setores que são mais caros, você vai precisar de mais equipamentos, de mais itens, alguns são menos, então isso a gente tem uma certa flexibilidade. Então, realmente, aí é um recurso muito importante, e boa parte desse recurso, a gente vê isso nos projetos que chegam, por mais que esse recurso vá para a empresa, obrigatoriamente, uma parte do recurso precisa ir para a ICT. Isso é uma coisa que é exigido, eu vou mostrar depois aí no PI, ela é em fluxo contínuo, foi a primeira chamada em fluxo contínuo. Essa informação aí embaixo está até desatualizada, foi de alguns meses atrás, são mais de 100 propostas, na verdade, e tem aí quase 400 em elaboração. Mas o fato é que o fluxo contínuo tem várias vantagens em comparação ao edital tradicional, especialmente para uma chamada como essa, que necessita de um arranjo complexo. Não basta uma empresa começar a escrever um projeto e mandar para a FINEP, ela precisa usar um ativo de IPI. Então, para isso, ela vai ter que pesquisar, vai ter que falar com várias universidades, vai visitar os NITs, vai conversar com os pesquisadores, vai verificar o estágio de maturidade daquela tecnologia. Então, isso leva tempo. E quando você tem um edital que abre ali numa determinada data e dá 2 meses ou 3, que seja, é muito pouco. Aí fica aquela correria, então gera essa dificuldade. Outra questão é que fica muito difícil divulgar a chamada. Como a chamada, às vezes você abre ela em 3 meses, o primeiro mês eu tenho que correr para todo o país para divulgar a chamada, fazer webinários como esse, visitas. Agora, no fluxo contínuo, a gente já fez talvez aí mais de 30, 40 apresentações como essa, porque a chamada está aberta, quase 2 anos. Então, uma vez por mês ou a cada 2 meses, a gente vai, faz uma outra reunião, conversa, explica. Então, permite uma interação muito maior, né? Uma ferramenta aí em fluxo contínuo que realmente é muito adequada para esse tipo de programa. A gente também evita perder, às vezes, projetos que são muito incríveis, mas às vezes pecaram em algo muito específico, esqueceram algum documento, alguma coisa mais simples que poderia facilmente ser resolvida. Quando você tem um edital, você tem que tratar todo mundo igual ao mesmo tempo. Então, eu não posso parar, esperar um me mandar, eu penalizo os demais. Então, quando alguém pede um documento, um prazo, né, no edital, não tem uma segunda chance. Aqui não tem um prazo final, né? Obviamente, a gente incentiva as empresas a não deixar muito para depois, porque você pode ficar sem recurso, mas a gente espera que os projetos venham e, se vier com algum erro, a FINEP vai examinar, vai comunicar e a empresa pode mandar de novo. Ela até tem o direito também de recursar, que é um instrumento que é obrigatório em qualquer chamamento público. Mas a gente vê que as empresas preferem muito mais mandar um novo projeto do que recursar, porque o recurso é quando você teve algum lapso de análise, a FINEP não viu alguma informação. Agora, o recurso ele não serve para trazer algo novo, algo que realmente estava faltando, não posso aumentar a quantidade de informações, então por isso que a gente vê alguns projetos que são enviados 3, 4 vezes, não tem problema, não tem nenhum tipo de penalização, não tem custo, então a empresa pode, quando ela não consegue numa primeira vez, enviar, e vários foram aprovados dessa forma, às vezes no segundo, terceiro, quarto envios, né? A gente tem essa característica. Então, é um modelo que foi muito bem montado para esse tipo de chamada, que é uma chamada que tem um arranjo mais complexo, exige mais tempo para a montagem do projeto, né? Seguindo aqui, como eu estava dizendo, é importante falar do arranjo. Então, quando eu falo empresa e ICT, poderia até falar no plural, né? Poderia até dizer empresas e ICTs, né? Por que no plural? A gente já recebeu propostas de projetos, como eu digo, né? Às vezes, para lançar um novo programa, um novo produto, processo, a empresa não tem todo o conhecimento. Então, você tem, de repente, uma empresa pequena que vai desenvolver um software e empresa grande que tem um maquinário para fazer o teste e levar um produto novo para o mercado. Então, a gente já viu arranjos de coexecutores, quando você tem uma empresa proponente e uma ou mais coexecutores. Isso é super bem-vindo, né? Quanto mais mobilizar o sistema de inovação, eu vou mostrar depois as notas, né? Maior é a nota. Os ICTs são os detentores da propriedade intelectual, né? Em cotitularidade também, essa é uma pergunta que surge bastante.
Às vezes a empresa tem uma patente junto com o ICT, pode trazer, vai ser aplicável para esse programa. O que a gente não aceita, e não estou dizendo que não seja meritório, mas não é o objetivo dessa chamada, é uma empresa desenvolver ou elevar a maturidade de uma patente de uma outra empresa. Então, ou de uma patente própria, né? Então a gente recebe essas dúvidas. Eu sou a empresa A, eu estou com uma patente aqui dentro, quero melhorar o TRL e avançar. Não, eu vou trazer a empresa B, uma outra empresa que tem uma patente, eu quero evoluir também esse conhecimento. A gente não apoia. Precisa ser uma patente onde tem pelo menos a participação, mesmo que seja em co-titularidade, de um ICT. Então, o objetivo do programa está bem claro, é levar o conhecimento das ICTs para o mercado, né? Então, é empreendedorismo de base científica, né, e tecnológica. Esse é o nosso objetivo aqui. E não basta dizer que vai fazer junto com a ICT, ou só identificar o nome. Tem que mostrar como a ICT vai participar, qual que é a participação dela no orçamento, ou seja, quantos reais ela vai receber pelos serviços ou pela participação. Então, isso é muito importante ficar claro. A empresa, outra coisa que eu queria dizer, por isso que a gente fala que essa chamada ela está muito ligada ao empreendedorismo, por mais que ela não seja um programa de startups, né? A gente tem muita startup participando, mas ele é um programa que ele permite empresas de qualquer porte. A gente já viu empresas grandes participando, empresas médias, empresas pequenas e empresas muito pequenas, né? E às vezes empresas estão faturando da ordem de 50 mil por ano, 100 mil reais por ano, estão realmente começando. Para evitar a empresa que não tem capacidade alguma, né? Uma empresa que de repente mal tem um capital social, está com patrimônio líquido negativo, né? Que está numa dívida muito grande, a gente não quer que a empresa quebre também e não consiga executar os recursos. Por mais que eles não precisam ser devolvidos, eles precisam de uma capacidade mínima. A gente tem uma classificação econômico-financeira, que é feita aí, a gente tem todo o regramento no regulamento. Basicamente, vai olhar primeiro o patrimônio líquido, ele tem que estar positivo, e olhar algumas relações entre endividamento e o valor da contrapartida. Mas eu vou mostrar depois, a contrapartida para startups, empresas pequenas, é muito, muito limitada. Uma contrapartida bem pequena, então isso também acaba servindo de estímulo. E a gente pede o mínimo mesmo, né? Registro na junta comercial. A carta de parceria, esse é um ponto que gera muita dúvida, né? Às vezes a empresa tem a dúvida ainda de qual vai ser o valor dos royalties, qual vai ser o engajamento que vai ter com o ICT, como é que vai dividir aquele recurso. Então, o que a gente diz é o seguinte, nesse primeiro momento, o que nós precisamos é apenas um compromisso mínimo. Essa carta de parceria tem somente 3 ou 4 perguntas, é algo bem rápido, que é perguntando qual é a participação que a ICT vai ter, qual é a competência que a ICT tem dentro daquele conhecimento, daquele tema, né? E a assinatura para que a gente tenha claro que elas estão se falando, que não tem, está tudo redondo entre elas. Mas não precisa entrar em detalhes de royalties, de relação comercial, futura. Outra coisa também que muitos perguntam sobre a propriedade intelectual, né? Se a FINEP vai ter alguma participação. Bom, a FINEP está dando um recurso, está dando dinheiro não reembolsável, a FINEP, eu corro o risco da FINEP querer ter a posse da minha patente, ou a FINEP depois ficar com resultado. Não, a gente não participa em nada, qualquer uma desses ativos. Então, o ativo continua sendo da ICT ou da empresa, se for com titularidade. Os resultados do projeto são de compartilhamento dos partícipes, das partes. A gente só pede para que tenha um documento entre elas. Isso está no contrato, né? Durante a execução do projeto, no termo de outorga da subvenção econômica, precisa ter um entendimento entre as partes de como isso vai funcionar. Mas, para agora, para submeter o projeto, é basicamente uma carta de uma página demonstrando esse compromisso. A documentação comprobatória da API. Então, precisa ter o código lá no NPI, que tem lá a identificação. Como eu disse, não precisa ser um processo concluído, pode ser um processo que começou há pouco tempo, foi enviado lá para o NPI, já serve aqui para efeito desse programa, como já disse também, né, olhando de maneira mais ampla para ativos de IPI. Não só patentes, né, mas cultivares, modelos de engenharia, software, enfim, outros ativos também, além das patentes em si. Como tinha colocado, normalmente a contrapartida ela vai até 100% para grandes empresas e em chamada subvenção econômica. Por que aqui foi reduzido? O objetivo da contrapartida é verificar a alavancagem de recursos, ou seja, a gente observar que a empresa também está irrigando o sistema, está colocando dinheiro próprio, além do dinheiro público que está sendo colocado aqui para o projeto. Agora, como nesse projeto, nessa proposta, né, nesse programa,
já tem esse trabalho por si só, ou seja, a empresa, por definição, por obrigação da chamada, ela precisa colocar dinheiro no CT, ela precisa trabalhar junto com o ICT, nós reduzimos essa contrapartida e reduzimos ainda mais intensamente a contrapartida das empresas de menor porte. Então, as microempresas, empresas de pequeno porte, elas têm contrapartida tão baixa quanto 2%, então é um valor bem pequeno. Por isso que a gente diz que até empresas que estão faturando pouco, a gente vê empresas que faturam R$100 mil, ela teria que dar 2% só de contrapartida. Então, é um recurso muito pequeno que ela consegue aportar, né, ao longo do projeto. Então, com isso, a gente tem conseguido apoiar empresas de vários portes, né? Esse é o mérito desse programa. Aí, quando se fala em despesas, né, itens financiáveis, o que a FINEP está apoiando, né? A gente já disse que a compra da EPI não vai ser apoiável, nosso objetivo aqui é tirar a assimetria de informação, ou seja, é colocar as partes em igualdade de conhecimento, testar no ambiente empresarial, no ambiente operacional. Então, para isso, nós estamos apoiando a compra de equipamentos. Esses equipamentos podem ficar no laboratório da ICT ou na empresa, a gente recebe esse tipo de pergunta. Então, de repente, é mais interessante equipar o laboratório para fazer alguns testes aí no TR mais inicial do que montar uma estrutura na empresa que vai usar para aquele teste e depois não usa mais, né? Mas pode também, de repente, ser equipamento que precisa ser melhorado ou atualizado dentro da empresa para fazer algum teste relacionado a essa chamada. Isso pode funcionar. Serviços de terceiros, contratação de outras empresas, de consultorias técnicas, isso tudo é contemplado. Material de consumo, com certeza, para poder testar numa escala um pouco maior, sair daquele ambiente de bancada, a fazer os primeiros batches, né? Então, isso tudo é apoiado. Pagamento de pessoal, qualquer projeto da FINEP. Será que consegue uma só sacola? Eu deixei a minha na cadeira e quando eu voltei, levaram a sacola. A gente tem o pagamento de pessoal como um dos itens mais nobres para qualquer projeto, porque é onde você internaliza o conhecimento, onde você coloca toda a capacidade técnica da empresa. Obras e instalações, pode até parecer curioso, mas sim, apoiamos dentro desse projeto. Obviamente, tem que estar ligado ao desafio. E também diárias, despesas com locomoção, de repente tem que fazer alguns testes em outros locais, tem que visitar outros laboratórios. Então, isso tudo acaba entrando como item financiável. E nós temos duas etapas, uma primeira de habilitação, uma segunda de análise de mérito, né? Aqui na habilitação, a gente está olhando realmente o mínimo do mínimo, né? Realmente é o registro em junta comercial, então a empresa tem que estar lá formalmente constituída, né? Com o seu objeto social compatível. Então, é importante ver se a empresa está atuando dentro do que ela conhece e ela precisa estar em atividade operacional, não pode ser aquele CNPJ parado. Então, quer dizer, aqui não é nenhuma burocracia, não é nada demais, é o básico, realmente, qualquer empresa aqui que opera vai ter, né? Então, enviar esses documentos, estatuto, contrato social. Documentos financeiros, a gente pede, não é para fazer análise de crédito, nós não vamos avaliar a capacidade de pagamento de longo prazo, não é isso, mas é basicamente para poder fazer o cálculo da capacidade financeira e também da contrapartida. Então, a gente precisa saber quanto que a empresa fatura, qual que é a situação dela, mas é uma análise bem expedita. E aí as características, né? A empresa tem que colocar o valor que ela está solicitando, o valor de contrapartida, prazo de execução do projeto, em geral é de 24 a 36 meses, qual é a participação da ICT detentora da API, a carta de parceria, né? Tem que trazer a proposta, mostrar a capacidade financeira. E aqui entra a análise de mérito. Análise de mérito, nós temos usado esses direcionadores que olham para temas aí de grande importância para gerar duas notas, né, que a gente depois consolida numa nota final, que é o grau de inovação e o grau de relevância. Aqui o grau de inovação ele é decomposto nesses 7 direcionadores, onde nós vamos olhar, por exemplo, a intensidade de inovação, se ele é algo novo ou se é significativamente aprimorado, abrangência, se é algo que está novo para o país, ou para o mundo, ou para a empresa somente, ou para a região. Mobilização. Então, já tem uma mobilização embutida aqui, porque a empresa vai trazer a ICT da patente, do ativo de IPI. Mas ela pode trazer mais ICTs para outras ferramentas, pode trazer outras empresas. Então, com isso, a gente analisa também essa mobilização. O grau de certeza tecnológica também é outra coisa importante. Às vezes a empresa tem medo de falar que o projeto é arriscado, que é complexo. Pode colocar isso e é desejável, inclusive, que os projetos tenham um risco, tenham uma complexidade. Qualificação de equipe, não precisa nem falar, é algo fundamental, né? A gente tem gente que
Porque para você estar nesse nível de interagir com um pesquisador, interagir com uma universidade, pegar uma patente, que é algo de vanguarda tecnológica, levar para sua empresa, você está fazendo coisas novas, não é uma equipe pequena, ou às vezes sem qualificação, que vai conseguir fazer. Então, a gente precisa ver esses aspectos. A composição dos itens de dispêndio é o como. Então, muito mais do que o que vai ser feito, acho que é importante mostrar como aquilo vai ser feito. Eu vou gastar de que maneira? Eu vou gastar com equipe, eu vou gastar com equipamento, eu vou comprar coisas prontas, eu vou desenvolver, eu vou testar. E aí você começa a ver a consistência da proposta, né? A gente tem um cronograma físico, que é o detalhamento das atividades ao longo do tempo, né? Um gráfico de Gantt. E aí você tem que ver se as coisas se falam. De repente a empresa diz que vai fazer um teste no 6º mês lá em bancada, mas aí você não viu material de consumo no orçamento. Então, essas coisas precisam se falar. E a trajetória de inovação é fundamental para a gente saber se a empresa tem trabalhado de maneira inovadora, tem testado projetos, tem tentado fazer coisas novas ao longo do tempo. Então, são direcionadores muito importantes para a gente avaliar o grau de inovação. E aí, com relação à relevância, afinal de contas, os projetos precisam trazer resultado para a sociedade. Não basta eu pegar lá uma patente, que é muito inovadora, altíssima tecnologia, mas aquilo não é relevante para o setor ou não tem potencial de gerar externalidades favoráveis, externalidades ambientais, sociais, enfim, tudo isso é analisado. O impacto na estrutura de mercado é muito importante, ou seja, a gente espera que um produto inovador vai revolucionar o mercado, vai trazer aí novas receitas, no limite vai poder ser internacionalizado, dependendo do setor. E a gente pede uma pontuação mínima 70%, né? O fluxo contínuo tem sido bem exigente, a subvenção econômica e editais em geral tem a barra de 60%. E aqui é importante dizer, por isso que é importante trazer o quanto antes os projetos, porque eles não competem entre si. Aqui é como se você tivesse uma barra de 7, né? 0 a 10, 7. Cada projeto que ultrapassa essa barra, ele é apoiado pela FINEP. Então, de repente, se daqui um ano aparecer um projeto nota 9,5, mas não tiver mais recurso, o projeto que entrou ontem teve 7,1, ele vai ser apoiado, né? Então, por isso que a agilidade também é importante. A gente chama atenção para esses elementos, agora até que menos, mas no início da chamada, né, como era algo novo, as empresas estavam se preparando, a gente via muitas falhas aí repetidas na questão de documentação, às vezes não mandava o balanço, ou escrevia que a atividade ia até o TRL 9, a gente deixa bem claro que o TRL é 3 a 7, ou de repente colocava a contrapartida fora do limite obrigatório, esquecia de colocar o ICT dentro de serviço de terceiros como item apoiável, ou então não é aprovado na capacidade financeira. Se você olhar o regulamento, né, quem quer propor, tem ali o cálculo. Então, antes de propor para a FINEP, faz o cálculo. Bom, meu endividamento é X, a contrapartida vai ser Y, deixa eu ver se está dentro do parâmetro, né? Então, isso dá para fazer antes. A gente recomenda, como sempre, a leitura bem atenta do regulamento. É uma chamada um pouco mais específica do que outras, né? É uma chamada que tem aí uma conjuntura mais delimitada, de trazer ativos de IPI, então é sempre bom ler para entender e fazer parte de um arranjo que seja elegível. Já caminhando para o final aqui, para a gente ter tempo para o debate, nós temos um hot site, né, FINEP Propriedade Intelectual, tem um link para poder apresentar a proposta, nós colocamos também outros links que são de interesse, né? Vitrine, manuais de interação com ICTs, manuais que o Fortec fez junto com a MCTI. Então, isso tudo está divulgado na nossa página do programa. Você digitando no Google FINEP Propriedade Intelectual vai encontrar, ou pela página de chamadas da FINEP também consegue encontrar. E ali vão ter todas essas informações, regulamentos, anexos, todos esses documentos que são importantes para poder encaminhar a proposta. E o FAP, o envio é por formulário de apresentação de propostas, esse FAP é online, ele é na nuvem, né? Não precisa baixar um software específico para o computador, não precisa nenhum papel também, então é bem online aí a submissão. E os resultados até agora são esses, né, em termos de demanda, uma demanda muito grande, muito consistente, porque a gente, quando criou essa chamada, sabíamos que estávamos sendo bastante exigentes aí com relação ao nível do projeto, então não é uma chamada fácil de trabalhar, de propor, porque precisa ter essa interação. Todo mundo que está vindo aqui com projetos está muito meritório, né? Porque está trabalhando na vanguarda, está interagindo com CTs, está interagindo com patentes. De todo modo, a gente conseguiu já receber mais de 100 projetos. Certamente, alguns são reenvios, então, líquido deve ter 80, 90, mas são mais de 100 envios. Aqui do Rio de Janeiro, a gente teve 5 projetos de empresas cariocas e 2 projetos de CTs. E nós comprometemos
entre projetos já contratados, em contratação ou aprovados, são 15 projetos, tem vários que estão em análise, e um comprometimento de 60 milhões de reais. Se a gente tiver um índice alto de aprovação dos projetos que estão em análise, a gente vai comprometer os 145 com certeza ainda esse ano. Então, por isso que logo a gente já vai negociar com a MCTI mais recursos para que a gente possa deixar essa proposta sempre aberta, né? E aqui, só para falar de alguns projetos, esse caso, por exemplo, dentro do que eu posso falar, eu não posso entrar em detalhes, né? Mas a Rubian Stratos, por exemplo, era um pesquisador que desenvolveu a empresa e aqui pretende fazer, né, uma formulação cosmética com extrato de pequi, então um cosmético natural, uma extração sustentável, enfim, é muito interessante aí, fluxo contínuo, poder desenvolver esse apoio. A PowerMig é uma empresa também que já teve outros apoios da FINEP, tem um projeto aqui em manufatura aditiva, né, e melhoria do processo de solda. Esse aqui que envolve a Universidade de Fevale, né, a obtenção de biocompósitos poliméricos, né, da casca do arroz e breu. Então, outro tema também bem interessante. E aqui mais outros projetos. Esse aqui também da Microciclo, junto com a Federal do Rio Grande do Norte, para usar em descontaminação de resíduos industriais, uma abordagem mais eficiente, né, com uso de bactérias. E o projeto da Biozeus, que é uma empresa carioca do Rio de Janeiro, junto com a Federal de Minas Gerais, é um novo fármaco para tratamento de função sexual feminina, aí com base em veneno de aranha. É um projeto bastante inovador. Esse aqui são só alguns exemplos, mas tem outros, a gente está sempre divulgando no nosso site os resultados. E aqui eu deixo o meu e-mail, as dúvidas mais específicas da chamada, é melhor que mande para o e-mail da chamada, porque aí a gente publica um FAQ, né, permite que todos tenham acesso, mas de toda maneira eu fico à disposição também. Queria agradecer pelo tempo, pela atenção de todos, espero ter contribuído aqui com o tema. Não propunha exaurir o tema, tem outras ações da FINEP que também contemplam, mas com certeza a gente tratou aqui de 3 ferramentas muito importantes para o empreendedorismo aí de base científica e tecnológica. Então, agradeço, eu vou parar aqui o compartilhamento para a gente poder ter o debate. Muito obrigado, William. Parabéns pelo conteúdo também e pela sua didática de apresentação, foi muito clara, muito boa. Temos muitas perguntas, né? Um tema bastante interessante, a audiência muito grande, e aí mostra cada vez mais a importância, né, da FINEP, né, como investidora, financiadora nesse ecossistema aí, cada vez mais forte no país. A primeira pergunta é do Pedro Ferreira, mas eu acho que você já respondeu. O FINEP Startup atua para empresas sem faturamento ou existe alguma outra linha? Exatamente. A gente não atua no FINEP Startup com empresas sem faturamento. Tem o Tecnova, tem Centelha, outros programas. Tem um aqui, é mais uma provocação, né? Acho que para a discussão um tema bastante interessante. É da Mariana Forte, da Plural. Mariana, vou pedir para você abrir o microfone e fazer essa pergunta direto para o William. Bem-vinda, Mariana, bom te ver por aqui. Se a Mariana está aí ainda? Se não tiver, William, eu faço a pergunta aqui que eu acho que vale a pena. Mariana pergunta que, assim, o meu questionamento é sobre a análise de risco. A análise feita, pelo menos pela AG Rio, é muito conservadora. Para qualquer empreendimento de base científica, e no meu caso biotecnológica, exige riscos maiores. Se as agências não se atualizarem, vamos continuar patinando nos investimentos. Existe alguma novidade com relação a isso? É uma ótima pergunta, eu acho que conversa muito com o que eu falei logo no início. Eu acho que é um problema não da agência, né? Não é uma questão da AG Rio ou do Desenvolve São Paulo, ou de qualquer parceiro que a gente tem aqui pela FINEP, mas é uma dificuldade do instrumento, né? Então, a AG Rio, assim como outros parceiros, eles executam o crédito, né? O financiamento reembolsável. E o crédito ele é um instrumento que ele tem menos tolerância a risco. Ele realmente precisa ter uma análise de crédito, porque ele tem uma margem muito pequena, né? Você, quando faz crédito, você tomou o recurso de alguém, então a FINEP recebe o recurso do FNDCT e precisa devolver. Então, o nosso spread é baixo, por isso que a gente, às vezes alguns falam, né? Mas os bancos tomam mais risco do que a própria FINEP, porque o banco usa o spread às vezes de 15%, 20%, ele empresta na ponta para pequenas a 30%. A gente não tem esse tipo de trabalho, não queremos trabalhar com spreads altos, então por isso a gente precisa ter esse nível de risco assegurado.
Eu diria para ela que tem uma possibilidade, né? Não posso dar spoiler, mas a gente está trabalhando forte num mecanismo de fundo garantidor para empresas pequenas, junto com o Sebrae. Então, isso pode ser um alento, pode ajudar, mas, de toda forma, a gente recomenda a atenção à subvenção econômica. Eu acho que é o instrumento mais adequado para o risco, e o equity, né? O venture capital, os fundos de investimento, tem mais aptidão a risco do que o crédito. Bacana, William. Se quiser dar spoiler aí dos próximos editais, fica à vontade, tá? Não tem problema, não. Só pegando esse contexto, William, tinha uma pergunta, mas pegando esse contexto da Mariana, né, você falou do FINEP Startup, que vai de 6% a 10% de equity, de 1 a 1 milhão, de 1 a 2 milhões de investimento. Né? Melhorou um pouco, né, esse valuation, né? Melhorou também em relação a esse fluxo contínuo, né? Você não fica preso ao deadline, ali, como você muito bem explicou. Mas, para a área de Deep Tech, né, de Hard Science, você não acha um pouco agressivo esse valuation? Porque, por exemplo, pega 1 milhão por 10% de uma empresa de Deep Tech, esse valuation vai estar muito baixo. E eu acho que para a FINEP é ruim, porque acaba sobrando não os melhores projetos. Né? O que você acha em relação a isso? Eu acho que fica difícil para qualquer programa ele atender todos os cenários, né? Então, eu não trabalho especificamente na área do FINEP Startup, né? Não posso responder de forma mais precisa. O que eu diria é que a gente pode receber esses subsídios para, de repente, tentar fazer ajustes. Né? O FINEP Startup ele tem funcionado bem, talvez com startups aí talvez que tenham uma menor necessidade de capital, né? Um modelo talvez mais escalável. Né? Então, a gente pode, de repente, ver formas de evoluir, né? Mas não sei se ele está exatamente errado para esse tipo de startup, mas pode ter alguma dificuldade, né? Beleza, foi mais uma provocação mesmo. Aqui é uma do Pedro também, que eu acho que você já respondeu, né? No caso da FINEP PI, as empresas precisam ter faturamento e a PI deve ser em conjunto com a ICT, né? Isso você acho que já explicou muito bem, estava perguntando. O Sérgio, né? Sérgio, fique à vontade se você quiser abrir o seu microfone e fazer a pergunta diretamente para o William. Acho que não está dando muito certo essa metodologia, não, mas vamos lá, eu faço a pergunta aqui, Sérgio. William, Sérgio pergunta... Eu entrei agora. Eu estava levando um tempo que eu tinha tirado o microfone porque eu estava à distância ali. Então, eu recoloquei agora. Então, a minha pergunta é a seguinte. Eu tenho um projeto que tem uma colaboração com uma universidade na China. O projeto tem 7, 8 anos de existência na China. Ele pode ser adotado no Brasil, mas ele precisa de muito trabalho ainda de P&D para adoção no Brasil, para ajuste para a realidade brasileira. Eu quero saber se um projeto como esse pode ser enquadrado se houver uma parceria com o ICT local para completar essa parte que falta. Quer dizer, em parceria com o ICT local, um projeto que é baseado numa tecnologia desenvolvida na China. Tá, depende da chamada, né? Em algumas chamadas, pode ser que sim. Você pode ter a participação do projeto com um parceiro internacional e um parceiro local. Para o caso da chamada de PI, não exatamente, porque aí precisaria ter uma patente, né? Um ativo de PI numa ECT brasileira. Tá? Então, nesse caso, só existe a patente, ela não é brasileira. Não, aí a gente não consegue apoiar dentro dessa chamada, mas pode trabalhar com outras chamadas, eventualmente. Tá certo. Muito obrigado. Agora tem uma pergunta também do Rafael Save Lives, né? Rafael, pode abrir o microfone, se apresentar aí e, se possível, fazer a pergunta diretamente para o William. Perfeito. Oi, William. É mais uma questão que eu acompanhei o FINEP um pouco mais tarde, né, quer dizer, mais antigamente, e eu lembro de alguns empreendedores me falarem que eles passaram por todo o processo, foram selecionados, e lá atrás eles não receberam, não foi concretizado esse investimento. Não sei se é porque o FINEP não tinha verba e continuaram com o processo. E eu queria entender, então, dentro desse cenário, se existe esse risco ainda, né, se já tem o dinheiro alocado, quanto tempo leva normalmente esse processo para receber o investimento. Queria entender um pouco desse cenário na visão aqui desse relacionamento do empreendedor, né? Tá bom, eu não sei o caso concreto, seria importante identificar junto com a área que atuou na FINEP, mas provavelmente a empresa pode ter sido selecionada na banca, né, na fase inicial de avaliação, e depois pode não ter atendido os requisitos para contratação.
porque tem a diligência, tem a documentação que precisa encaminhar ali, mas funding a FINEP tem, porque o FINEP Startup ele é composto de recursos próprios, então a FINEP tem hoje um recurso próprio de grande magnitude, é mais a questão da empresa se adequar ali com a diligência que é feita depois da análise do edital, né? Mas só para complementar, então, quanto tempo leva, então, para essa questão do processo? Mais ou menos o que você colocou ali, uma média de 160 dias que é esperado, né? Então tem um prazo aí de alguns meses. Perfeito, obrigado. Tem muita gente perguntando aqui sobre o material e sobre a gravação. Só queria enfatizar que essa gravação ela vai ficar disponível depois no YouTube do programa de empreendedorismo Fiocruz. Então, divulgar para quem não conseguiu assistir, quem quiser assistir com mais calma para tirar mais dúvidas, em dias estará lá. Tem uma pergunta aqui também do André Tozelo. André, fica à vontade, que eu não sei em relação a qual edital, né, que você fez a pergunta. Ou se do M2D1 Biossegurança. Boa tarde, tudo bem, William? Boa tarde. Bem, pessoal? William, sobre o Mais Inovação, se já tem alguma data prevista para liberar o formulário, porque ainda não tem. E outra coisa também, uma dúvida, é se a contrapartida é somente financeira. Tá bom, boas perguntas. Eu acabei, até pelo tempo, não consegui entrar no Mais Inovação. São várias chamadas que, aí elas não necessariamente estão ligadas ao empreendedorismo aqui de base científica e tecnológica, mas eventualmente pode estar. São 11 chamadas de 2,18 bi que foram lançadas há algumas semanas. Nós já temos alguns FAPs, alguns formulários de interpretação de propostas disponíveis. A chamada de saúde, se eu não me engano, já está com FAP disponível. E algumas chamadas, os FAPs devem entrar em publicação ao longo da próxima semana, no máximo. A gente está só esperando algumas reratificações, tá? Mas até a semana que vem, imagino que todos os FAPs estejam disponíveis. E a outra pergunta sobre a contrapartida. Ela não necessariamente precisa ser financeira, ela pode ser demonstração de aportes que foram feitos na equipe, né, ou gastos com equipamentos, enfim, apropriação de despesas também. Obrigado, viu? Nada. Pessoal, eu estou pulando algumas perguntas, porque o William está bombando aqui o chat, tem muitas dúvidas, né, isso mostra, né, a importância aí do conteúdo, né? Então, acho que eu estou pulando, pessoal, desculpem, porque já foram respondidos durante a apresentação ou durante aqui o debate. Acho que a próxima pergunta é do Guilherme Velten Júnior. Guilherme, fique à vontade aí para abrir o microfone. Ele é uma pergunta também relacionada à possibilidade de fundo garantidor, William. Obrigado, Anderson. Quero parabenizar aí, William, pela bela apresentação. E a minha pergunta vem em cima do financiamento pela situação das garantias. Eu necessariamente preciso ter a garantia para a questão do reembolsável, ou eu consigo, nessa modalidade, utilizar o fundo garantidor? Tinhas falado ali que vai ter a possibilidade de abertura para esse fim. Hoje ele não contempla a possibilidade do uso do fundo garantidor? Ótima pergunta. Nós temos hoje, eventualmente, aí cada agente financeiro que opera o recurso do NovaCred tem algumas ferramentas de trabalho. Então, eu sei que, por exemplo, alguns agentes têm seus fundos próprios de garantia. Então, você pode acessar os fundos direto dos agentes quando é o caso. Cada agente tem sua política de risco aí para poder trabalhar, porque o risco é do agente, né? Então, a FINEP trabalha dessa maneira descentralizado. Agora, o que está sendo confeccionado, está numa fase bem avançada, é a FINEP ter o próprio fundo que vai disponibilizar para o NovaCred, olhando para empresas justamente nesse porte menor, que faturam até 4,8 milhões, né? Como é feito junto com o Sebrae opera nessa faixa de faturamento. Então, a gente espera ter isso nos próximos meses, né, disponível para poder ajudar. Agora, hoje, se o agente não tem um fundo garantidor, que cobra uma taxa, a empresa precisa realmente entrar com uma garantia. Obrigado pela informação. William, o Clécio ele pergunta se uma empresa do tipo Inova Simples ela é elegível para o FINEP-PI. Eu acredito que sim, né? Não vejo uma restrição. Ela tem que estar atendendo todos aqueles requisitos, né? Já ter registro na junta comercial, seu estatuto e ter a capacidade financeira mínima que foi estabelecida.
Próxima, Tatiana Dipp. Tem algumas perguntas aqui sua. Se você quiser, né, abrir o microfone e fazer diretamente essas perguntas aí, sintetizar para o William, fique à vontade. A pergunta dela aqui eu vou fazer direto. Tatiana, você falar. Me ouvindo? Boa tarde, tudo bem? Eu sou inventora, sou engenheira, eu tenho uma startup na área da saúde. A startup tem 4 anos, mas o CNPJ tem 23 anos. Então, são algumas perguntas, né? Eu estou querendo fazer um projeto de subvenção, tenho conversado com algumas pessoas, para colocar vários inventos juntos, não só um único invento. E tem invento que eu já fiz uma parte do invento, tem a patente, estou comercializando, e é tudo na área da saúde da mulher e do homem. Aí, eu queria saber se pode escrever mais de um produto junto, se eu, sendo uma startup na área da saúde, indo para o 4º ano, mas o CNPJ tem 23 anos, se enquadra como empresa ou como startup. Eu vi o e-mail lá, eu posso escrever depois também, porque é bem específico o caso. Mas eu queria saber isso daí, se pode, se não pode. E daí, quando a gente vai lá e passa uma parte da pesquisa para a universidade, por exemplo, eu não sou especialista em software, mas eu tenho os requisitos do software. Aí eu mando uma parte do software para a universidade. Isso entra também? O comercial entra também? Porque hoje eu já estou com capacidade produtiva de empresa de grande porte com dinheiro próprio, mas eu não coloquei ainda a estrutura comercial do jeito que precisa, né? A gente está ajustando. Então, se entra o recurso, a gente acelera muito mais rápido a empresa. Tá bom, Tatiana. Essa questão é contemplada, sim, né, quando você vai usar softwares ou outros serviços para tentar evoluir no seu projeto. Sobre a questão da elegibilidade, vai variar muito conforme o programa. No caso do programa FINEP Startup, a gente usa lá as definições do marco legal para definir e delimitar o que é uma startup. Então, não poderia entrar porque realmente tem que ter o CNPJ aí até 10 anos. Mas outras chamadas de subvenção econômica não têm essa preocupação. A chamada de PI, por exemplo, ela não tem um tempo máximo para delimitar, ela não é só para startups, ela é para qualquer empresa, qualquer porte. Então, você pode participar na chamada de PI e em outras chamadas também, tá? Certo. E pode colocar verba de pesquisa médica junto dentro desse aporte, que nem a gente tem que fazer pesquisa em hospital e escola. Sim, e isso o meu produto cuida de caso de maternidade, de caso oncológico, aí pode colocar junto, tudo isso pode colocar dentro da mesma verba. Pode colocar sim, porque isso faz parte do desafio, né? Faz parte de você avançar no projeto, delimitar os riscos. Tá ótimo. Muito obrigada. Nada. Beleza, vamos para a próxima. Pessoal, quem quiser também fazer uma pergunta diretamente, pode levantar a mão aí que a gente passa a ordem do microfone. Tem uma pergunta, o Pedro Ferreira também, ele fez várias perguntas, eu pulei algumas porque já foram respondidas, mas tem uma bastante interessante aqui em relação à participação da ICT no edital da FINEP PI. Pedro, se quiser abrir o microfone e sintetizar essas perguntas aí diretamente para o William, fica à vontade, tá? Obrigado, Anderson. Boa tarde. William, boa tarde a todos. A dúvida que eu tenho em relação ao edital, nós passamos por uma linha de fomento da Embrapi, nós desenvolvemos um material com uma ICT, uma universidade, e nós fomos até TRL 6, na verdade até TRL 5. E agora a gente precisa dar continuidade, nós demos entrada no pedido de patente para o material, mas a gente precisa desenvolver maquinário, fazer testes, solicitar certificações e homologações, se tratando de novos materiais e um sistema construtivo novo. E eu gostaria de saber se a gente dá continuidade com essa ICT ou se a gente pode dar continuidade a partir do TRL 6 com outra ICT. Tá, você pode ter as duas opções, você pode continuar com a mesma ICT ou trazer uma nova ICT para avançar num pedaço do TRL, isso é flexível. Perfeito, obrigado. Vamos agora, Tiês, que está com a mão levantada aí. Tiês, pode ir no microfone, à vontade. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu, Tiês, primeiramente, obrigado pela apresentação, né? A minha dúvida é o seguinte, inclusive estava até constando já no edital, eu aproveito para perguntar aqui na sua apresentação, que talvez não ficou claro do meu entendimento.
Com relação à obra, reformas, instalações, talvez de infraestrutura, o que é possível realizar diante desse financiamento? E se ainda essa possibilidade tem um limite máximo para financiamento, seja para obras, reformas, instalações, etc. Tá bom, boa pergunta. Não tem um limite especificamente definido. O que é importante é colocar dentro do projeto o orçamento e ter um percentual que faça sentido para aquela necessidade. Então, um projeto onde, sei lá, 80% é obra, não é proibido, mas fica estranho porque a gente precisa ter a equipe participando, né? O projeto não pode ser só obra, instalação e já está pronto, né? E aí a gente pode apoiar obras, instalações que são relacionadas com o projeto de pesquisa, com as necessidades que tem dessa junção do ICT com a empresa. Como eu disse, a infraestrutura pode ser feita no ICT ou até na própria empresa, tá? Tá joia, obrigado. Próxima pergunta é da Ana Emília, era relacionada ao tema que o Sérgio tinha falado anteriormente, sobre empresas internacionais, né, desenvolvendo, participando desse tal da FINEP-PI. Ana Emília, se quiser abrir o microfone, se identificar, fazer a pergunta diretamente para o William, por favor. Vou fazer direto para você, William, que a pergunta é bastante interessante. Quais seriam as chamadas para parcerias com empresas internacionais com patentes depositadas fora do Brasil, mas que têm colaboração com o ICT no Brasil? Tá. Pergunta muito boa. A gente precisa ter a ICT com base aqui no Brasil e com um ativo de IPI, pelo menos com um registro aqui no país. Ele pode ter em outros países também, mas precisa ter pelo menos um aqui no país, para a gente incentivar como se diz, o ambiente de proteção de propriedade intelectual. Agora, a gente já viu vários projetos onde tem a proteção feita no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, mas é importante que tenha pelo menos uma ICT. Pode ter uma ICT brasileira junto com outra estrangeira, a gente já viu isso, né? Pode ter registro no país e também em outros países, mas é importante ter pelo menos uma ICT e com pelo menos um registro aqui no país, no INPI. Beleza, ela está com o microfone ruim, mas agradeceu aqui pela pergunta. A gente está chegando ao fim do chat, pessoal. Se quiser fazer mais perguntas diretamente, podem levantar a mão. William, fazer uma pergunta para você direto do FINEP-PI, né, que é o tema que a gente mais abordou aqui, mais sua especialidade. A gente viu ali que não precisa só patente, né, pode ser as outras propriedades intelectuais. Né? Poderia ser know-how, como esse know-how está protegido, porque, por exemplo, um dos casos pilotos nossos, estrategicamente, é mais interessante proteger por know-how do que por propriedade intelectual para questões de algumas informações não aparecendo no documento da patente. Como teria que ser protegido esse know-how? Pode ser know-how? O know-how aí precisaria ver se tem um processo dentro do NPI, né? Porque se é uma proteção que a própria empresa faz, né, que o próprio ICT faz, aí realmente é mais difícil da gente trabalhar aqui, né? Beleza. E agora, só mais uma dúvida aqui em relação à cotitularidade no DPI, né? Você falou que o proponente ali, ele pode ser cotitular daquela patente junto com a ICT. Ele pode ser o proponente ou tem que ser co-executor? Ele pode ser ele mesmo o seu proponente? Ele pode ser o proponente e o detentor da patente junto com o ICT, não tem problema. Pode trazer outros co-executores também, mas não tem problema ser o cotitular ou o proponente. Beleza. Celeste, está com a mão levantada aí para falar. Bom, primeiro, cumprimentar, William, foi excelente a sua fala, extremamente didática, eu aprendi muito com ela. Eu queria fazer alguns comentários assim, mais genéricos, né? Inclusive, antes eu ia falar do know-how, né? Você já falou, mas depois... ou seja, os comentários, primeiro, né? Primeiro, comunicar a todos que estão presentes que a Fiocruz aprovou o programa de empreendedorismo na semana passada. A gente vinha no processo de aprovação, né, discussão interna, e executamos 3 casos, né, piloto, e o Anderson mencionou um outro caso está aqui presente, inclusive, que é feliz de ver aí o nosso pessoal do Instituto Fernando Figueira, né, do nosso caso piloto 2, aqui participando.
Enfim, então, 3 casos pilotos, 3 abriram spin-off. Nosso programa, né, usa o conceito de spin-off quando é base no conhecimento da Fiocruz, pode ser em parceria com terceiros, e vamos ainda fazer uma normativa pensando em apoiar também conhecimentos externos de outras instituições, de qualquer lugar do planeta, e aí a gente denomina startup. Então, a gente internamente está usando o conceito de spin-off, que é uma empresa de base científica e tecnológica baseada em conhecimento que vem da própria Fiocruz. Então, comunicando que tivemos esse programa aprovado e vamos, assim que publicada a portaria, né, também lançar o edital para absorver mais tecnologias, né? E eu trabalho na Fiocruz há 35, 36 anos e boa parte desse tempo fiquei coordenando a área exatamente de propriedade intelectual, transferência de tecnologia. Fiquei muito feliz quando vi, né, o próprio Fortec, a gente ajudou a criar o Fortec, participo também da direção, esse edital de PI, que, né, eu falei, poxa, finalmente uma agência de fomento olha para esse negócio, né? A gente tem bastante dificuldade para... acho que o Brasil já aprendeu a fazer, né, usar as diversas ferramentas aí da propriedade intelectual, mas a transferência de tecnologia a gente tem muito ainda que aprender, e é algo bastante complexo, e acho que esse edital realmente é bastante inteligente, e com o aprendizado, experiência dele, eu acho que ainda pode ter ajustes aí para o futuro, viu, William? Mas eu acho extremamente interessante esse edital, realmente é uma oportunidade enorme para favorecer esse casamento aí da ICT com a empresa. Fiquei muito feliz de ver que ele avança para a coisa do empreendedorismo, porque na coisa mais genérica que eu estou olhando nesses últimos anos, eu achei que ele fosse muito mais focado em patente mesmo, em licenciamento mais tradicional. Então, fui feliz de aprender hoje que, né, as pequenas empresas, né, startups, spin-offs, etc., podem concorrer desde que, né, tenha aqueles requisitos, etc. Então, e na prática desses casos que você já tem, você sabe o percentual, por exemplo, na área de saúde, desses casos que estão já apoiados? Isso é uma informação muito, muito particular, de interesse particular, a gente pode ver depois, né? Porque... Não, a área de saúde e biotecnologia certamente é uma das principais. Eu estimaria aí uns 30% a 40% dos projetos estão um pouco nesse ambiente. O setor saúde é um dos setores que talvez mais usa do setor, né, as ferramentas de propriedade intelectual, pela característica da tecnologia, né, a questão de facilidade de cópia, etc. Então, o setor que ajudou a criar esse sistema no final do século XIX foi um setor muito influenciador do Acordo TRIPS no final do século XX, né, que onde se firma um arcabouço bastante amplo da propriedade intelectual, obriga o patenteamento da biotecnologia, e o Brasil, então, sai correndo nisso e tal. Então, o setor saúde, portanto, no caso da Fiocruz, entendendo esse contexto, a gente já começou patenteando sempre prioritariamente no Brasil, para favorecer, né, e aumentar essa estatística de patentes aqui no país, mas sempre olhamos para o mercado internacional e temos muitos, né, pedidos de patente que envolve, às vezes, 16, 20 países, né? Então, uma pergunta já foi feita, né, de caso da China aí, mas a dúvida era um pouco essa, né? No caso, a Fiocruz tem esses pedidos, qualquer interação com qualquer empresa de qualquer país, onde ela tem pedido depositado, pode estar entrando nesse edital, seja um modelo de licenciamento direto, ou seja, via empreendedorismo? Não sei se eu fui claro. Sim, pode ser. A ICT estando no Brasil e ela sendo a titular desses pedidos de patente, ele está depositado na China, na Índia, e um dos nossos casos de spin-off é, inclusive, um caso desse, que a gente tem patente já concedida nos Estados Unidos, China, Índia, que são mercados fortes e uma tecnologia de mercado global. Sim, a gente pode caminhar por cada uma dessas duas rotas, né? Seja uma spin-off ou licenciamento tradicional. É importante, a empresa pode ter atuação fora do país, a ICT pode ter licenciado também ou ter depositado em outros locais. O que é importante é que a empresa proponente esteja baseada no país, né? A gente precisa de uma empresa com CNPJ. Isso que eu não tinha entendido bem. Então, o CNPJ tem que estar aqui e isso, a titularidade da PI também. Pode até ser uma empresa de capital estrangeiro, eventualmente,
A gente tem, inclusive, algumas empresas internacionais, mas que estão baseadas no Brasil, que tem o CNPJ aqui, que atua no Brasil com alguma capacidade, né? A questão do know-how, só fazer um comentário também genérico, né? A Fiocruz tem pouca experiência em proteção de know-how, porque ele é frágil, né? Porque o know-how é um saber fazer não divulgado. Você tem muita informação técnica, você tem a configuração de um processo de desenvolvimento ou mesmo de um produto e não pôde proteger por patente por algumas razões, ou porque divulgou aqui, divulgou ali, mas você tem uns pulos do gato que não foram divulgados. Então, esse é o valor do know-how, que é uma proteção negativa, né? Mas, no caso, eu tendo a achar, e o Gesil, e nosso presidente do Fortec já está falando que acho que não pode. Eu também tendo a achar que não pode. É mais difícil você comprovar o know-how. A gente tem casos de transferência de know-how que não foi, assim, não chegou ao final, uma empresa espanhola, no caso, na área de diagnóstico, muito porque a gente dependia totalmente da cabeça do pesquisador, que já estava fora da instituição, que já estava em outra coisa, e aí não deu certo a coisa, porque a pessoa não tinha disponibilidade para passar aquele conhecimento que não estava escrito em lugar algum. Então, isso traz uma dificuldade, né, que eu acho que não entra no caso desse edital, de fato, né, que aqui é muito para proteger mesmo a questão de ajudar a propriedade intelectual, ajudar aquilo a virar produto, ajudar a interação com a empresa privada. Perfeitamente. Leonardo, você está com a mão levantada? Se apresenta aí, é bacana se apresentar e depois fazer. Boa tarde. Parabéns pela apresentação. Eu tenho uma dúvida mais relacionada ao meu caso, eu tenho uma startup. Vocês estão me ouvindo bem? Só para saber. Sim. E é uma startup, nós estamos nas etapas iniciais do processo, né? E até por isso eu escuto vocês falando sobre coisas maiores e coisas mais complexas do que talvez uma empresa do porte da minha, que está começando, consiga atingir. E a minha dúvida é sobre onde eu conseguiria recursos para acelerar um pouco a minha empresa um pouco mais, e quais tipos de editais você recomendaria, e se há algum lugar específico, um hub, alguma coisa assim, onde pessoas como eu, por exemplo, consigam mais informações sobre para onde ir nesses casos, sabe, para conseguir esse tipo de financiamento, coisa assim. Eu recomendo conversar sempre com os parques tecnológicos, aceleradoras, são ambientes importantes para esse tipo de informação. Vale a pena ficar atento a recursos públicos e privados, porque a FINEP ela consegue talvez apoiar a sua empresa em algum estágio, dependendo da chamada, mas é importante olhar também para fundos de capital semente, acho que isso é muito importante. Eles podem também trabalhar com empresas de trajetória ainda nascente. Tá, acho que tem que ter uma composição, olhar sempre para as FAPs também, então se estiver em São Paulo, FAPESP, FAPERJ, né, FAPEMIG, enfim, todas essas fundações, elas têm programas também de empreendedorismo, acho que é um pouco nessa linha. Uhum. E no caso do Centelha que você comentou, ele, por exemplo, é possível que eu me candidate para ele, ou tem que ser uma empresa específica de algum ramo, alguma coisa assim? Para qual programa? Para o Centelha. O Centelha é mais flexível. Realmente, o Centelha tem algumas regras específicas, mas ele é mais flexível em termos de setores, né? Realmente para empresas que estão nascendo. Obrigado, viu? Parabéns. Nada. Leonardo, só aproveitando aqui para fazer uma divulgação também, acho que em breve o site do Programa Empreendedorismo de Fiocruz ele vai estar no ar, e essas informações aí de todos os editais que estão abertos, de subvenção, né? Todas desse programa de pré-aceleração, aceleração, tudo relacionado ao ecossistema de empreendedorismo, startups, né, PDI, ele vai estar sendo divulgado no nosso site, então acho que vai ser um ambiente bacana e vai reunir essas informações. Acho que a gente não tem mais perguntas. Anderson, só acrescentar uma questão particular, que eu acabei esquecendo. William, a minha experiência, então, é muito forte nessa questão de PI, transferência pelo lado tradicional de buscar parceiro e licenciar. Nos 4 últimos anos, eu saí desse setor e fui demandada a coordenar, né, um programa, escrever um programa e as normativas e as normas para a atividade de empreendedorismo de base científico-tecnológica na Fiocruz. Eu tenho uma experiência recente, né, convidei o Anderson Fragoso, que já era do ramo, o Cristiano Quental, que está aqui presente, para
junto comigo, fazer esse trabalho que apresentamos para o Conselho Deliberativo, foi aprovado na semana passada. E os 3 casos pilotos que desenvolvemos nos últimos 3 anos, para mim foi o maior aprendizado que eu podia ter na vida, de entender o que é maturar tecnologia. Não está usando a palavra aceleração, e sim maturação de tecnologia. Então, um caso, por coincidência, virou um caso piloto nosso, onde caso que já tinha muita API. Na Fiocruz tem uma estrutura muito forte de propriedade intelectual, tem uma comissão muito ampla, com pesquisadores de vários campos, que decide a cada mês o que vai proteger, se vai proteger no Brasil, o que vai proteger no exterior. Então, é uma coisa muito densa, assim, processo decisório muito forte. Isso a gente, né, desde 2002, a gente foi aperfeiçoando, e, no momento, uma ampla comissão, pesquisadores de ponta em várias linhas. E, mesmo assim, não é fácil, né? Muitas vezes você toma uma decisão, em PI em vários países, uma tecnologia muito promissora, e não necessariamente você consegue licenciar, consegue achar alguma empresa que interesse. Então, o processo de maturação para a atividade do empreendedorismo me trouxe uma dimensão muito forte da importância que é você ter uma atividade de maturação rotineira nas ICTs. Estou falando no caso das públicas, né, das universidades, institutos de pesquisa públicos. O processo de maturação te dá uma visão muito diferenciada da que você tem quando você está num nicho e chega um projeto de você proteger por patente. Proteger por qualquer dos mecanismos de propriedade intelectual, patente é um dos mais complexos. E que você decide patentear em não sei quantos países, né? Porque o setor saúde tem toda como eu vou dizer, um escopo, né? A indústria é muito particular, tem manhas e artimanhas muito próprias, né? A grande indústria farmacêutica foi que praticamente coloca a Convenção de Paris no final do século XIX, a indústria também do segmento de saúde, a biotecnologia, lá meados do século XX, pressiona muito forte o Acordo do TRIPS, onde você obriga os países todos a proteger setores que até então não protegia, a biotecnologia é uma delas. Então, isso tudo faz com que a estratégia de cada ICT para proteção depende do setor tecnológico que ela está, que o setor tem manhas e tem uma indústria também diferenciada. Você gosta de usar o setor saúde com o setor do petróleo, por exemplo, né? Até o momento que a Petrobras, né, o jargão do petróleo é nosso, tinha uma atividade em propriedade intelectual totalmente focada nas patentes defensivas, né? Impedia terceiros de proteger no Brasil. Isso a Petrobras tem como ninguém a expertise dessa. Depois, né, inovação aberta, o contexto foi mudando, hoje é outra coisa. E você olha para o setor da aeronáutica, mesma coisa, Embraer não protegia por patente, por isso, por aquilo, era segredo. Algum momento, a guerra da área, o contexto internacional começa a mudar, e esse segmento começa a proteger também por patente. E assim, cada um com o seu jeito e trejeito, né? Então, mas por que eu estou falando isso tudo? Para dizer um pouco da complexidade do tema, da dificuldade que é chegar ao final. E quando você entende o que é maturar, quando você começa a falar com o mercado, quando você bate na porta do possível cliente para aquela tecnologia que está, você vai conformando, e o desenvolvimento tecnológico vai num caminho que vira um formato e um modelo de negócio muito diferente daquele que você pensou lá quando você formatou esse projeto, né? Então, na minha percepção, e um dos casos nossos que se aplica, né, ele chegou lá no setor, no NIT, quando eu estava lá, a gente fez patente aqui, lá, sempre fazendo prospecção tecnológica para saber aonde proteger, a gente não sai protegendo e gastando dinheiro, né, sem ter uma prospecção muito forte. Mas quando você bate na porta da empresa, ela queria, você vai conversar, o contrato não saía. Tem uma segunda, uma terceira, uma quarta, quinta empresa, nada chegava ao contrato. E esse projeto bateu na porta e a gente maturou esse projeto, e a gente tem muita expectativa com essa tecnologia, que a gente está numa fase muito importante do contrato de licenciamento da Fiocruz para a Spin-off, né? Então, guarda aí essa coisa do contrato e do documento que vocês pedem lá para a história da API, né, no caso desse edital. Mas, enfim, eu só estou comentando isso para dizer que a gente tem que começar a pensar no Brasil de influenciar de alguma forma quem desenvolve tecnologia, e grande parte no Brasil ainda são os instituições públicas,
com raras e honrosas exceções, a entrar com essa expertise de maturar a tecnologia para ajudar no licenciamento, para azeitar aí o ambiente. Mas isso é papo para o futuro aí, para a gente, como eu disse, a gente traz um palestrante, não é só para palestrar, é para, da partir daí, a gente poder conhecer bem ele e começar a ter uma interação inteligente para frente. Então, é um comentário mais genérico, só para colocar algumas percepções e a importância da atividade de maturar, para, de fato, você conseguir mais êxito nessa transferência de tecnologia para a empresa privada. Eu falo muito do setor que eu conheço, que é o do setor saúde, evidente que tem setores que têm outras especificidades, outros jeitos e trejeitos. Era esse comentário genérico aí que eu queria fazer. Mas, Gesil, você está aí no público ainda, nosso presidente do Fortec? Acho que deve ter saído. William, uma dúvida aqui minha, específica do edital de TI. Pelos números que você falou ali, né, se seguir uma porcentagem de aprovação desse backlog aí, que tem essa fila de espera para ser analisada, até o fim do ano acaba o recurso, né? Mas, por exemplo, se eu mandei o projeto, né, e ele está no último da fila lá, mas recebeu nota para aprovação, ou ele vai ser analisado depois. Estou querendo dizer assim, quando entrar o próximo recurso, se entrar o próximo recurso para o próximo ano, esse projeto já está na fila aqui? Ou eu vou ter que mandar de novo? Ele já está no final da fila ali? Não, ele fica na fila e a gente vai monitorando essa demanda para pedir mais recursos quando chega no limite, né? Ele não acaba esse ano exatamente, esse recurso ele vai até 25, né? Os 145 milhões, a gente já usou 60, então a gente tem uma margem boa para usar. Mas à medida que a gente for tendo as aprovações, né, a gente pode até segurar as entradas e permanece quem já está na fila, não precisa entrar de novo. Entendi. Eu acho que a gente não tem mais perguntas, William. Eu queria só uma última pergunta aí mais genérica, né? A gente vê que parece que os bons ventos voltaram em relação a recursos de subvenção econômica, não só para pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas para startups, spin-offs, né? E aí a gente vê isso, o papel da FINEP é muito importante nisso, nos editais de subvenção, nas linhas de crédito muito atrativas. Como você vê a participação da FINEP, né? Como quase já deu um spoiler aí, né? Para os próximos anos, né? Como que você vê esse papel da FINEP nesse ambiente? Desde a aprovação do projeto de lei complementar, acho que era 177 lá de 2021, né, que foi uma conquista muito grande da sociedade brasileira, essa aprovação desta lei impede contingenciamentos. Então, com isso, a FNCT está operando com sua capacidade plena, que chega aí por volta de 10 a 12 bilhões de reais. Esse ano talvez chegue próximo dos 12. Então, eu vejo de uma maneira muito otimista os próximos anos. A gente observa que antes fazer uma chamada ou duas era um desafio, você tinha pouco recurso, agora é o contrário, como usar bem o recurso, tem várias chamadas, então chamadas como essa que são bem recebidas, a tendência é que elas continuem recebendo recurso, tá? Mas é um momento muito favorável que a gente vive, felizmente, aí a subvenção econômica voltou com toda a força. Beleza, pessoal, acho que a gente vai chegando ao fim da nossa apresentação, né, da nossa live aqui. Pela audiência, a gente já pode medir o sucesso que foi. William, parabéns mais uma vez pelo conteúdo, obrigado pela didática da apresentação, e esse ambiente de debate é sempre muito produtivo. Então, eu passo para a Celeste, né, para as considerações finais, e depois, se você também fica à vontade para fazer as suas considerações finais. Está desligado o microfone, Celeste. Bom, eu acho que eu já falei bastante. Gostaria, mais uma vez, de agradecer muitíssimo a todos os parceiros, participantes aí desse debate, né? O André Tozelo aqui na minha frente, desde o início, já me emociona, viu? Porque esse nome André Tozelo, junto com o Oswaldo Cruz, junto com todos esses nomes importantes do sanitarismo, muito forte aí na minha experiência. E desde que eu te vi, eu falei, eu não acredito. Mas, enfim, agradeço a todos mesmo, tem muito parceiro da Fiocruz aí também muito forte, eu agradeço enormemente, né, o pessoal da Fiocruz, que a gente quer motivar, né, um ambiente interno a empreender, empreendedorismo exige ousadia, exige coragem, exige um perfil muito particular, não é simples, né, a gente sente um pouco as dores daqueles que empreendem no momento inicial do empreendimento, o risco envolvido, né, nas questões de deep techs, né, na biotech, ou seja,
Então, gente, é só agradecer muitíssimo mesmo. O sucesso desse debate depende muito do palestrante, mas depende muito do nosso público extremamente qualificado. Eu gosto muito de agradecer. E você, William Rospendovski, viu, Anderson? Eu fiquei treinando muito tempo, fiquei com medo de falar lá no início, mas depois eu falei, não, vou criar coragem para falar, porque eu já decorei, viu, William? Muitíssimo obrigada mesmo, né? Eu conheci o William mais recente, eu conhecia já 1000 pessoas da FINEP há muito tempo, ouvi o William lá no Cuiabá, no evento Fortec, gostei muito, foi muito, né, apropriado todos os termos, né? Ouvir alguém em uma agência falar assim. E destacar 2 coisas desse edital que eu acho fantástico, né? Um é a FINEP não querer participação, porque isso no início, todos os editais lá dos primórdios, não sei nem se era nascido, exigia participação e a FINEP queria lá ser titular da patente. A gente brigou muito por isso e na gestão do Mônaco, né, quem está na faixa aí dos 70, que nem eu, conhece bem, né, esse presidente, ele alardeou em todo quando a FINEP realmente para de pedir participação na titularidade das patentes. A gente dizia, se vocês, fomentadores, querem fomentar e querem ajudar, que ajude a gente a achar um parceiro privado, que é um pouco esse edital que finalmente sai depois de mais de 30 anos dessa conversa que eu estou te falando. Então, a FINEP não querer participação é bastante inteligente. E outra coisa, não pagar os ativos de IPI é extremamente inteligente. Realmente seria um equívoco se fizesse isso. O titular do bem tem que ser a instituição que contrata, a instituição que tem que ter a capacidade dela saber o que ela quer fazer com aquela PI, então tem que ser institucional. Então é isso, acho que esses 2 quesitos é de parabenizar mesmo, porque acho que só complicaria a gestão final e não leva a lugar nenhum pela experiência que a gente já tem. Então, mais uma vez, parabéns e conte conosco também para poder conversar aí futuras iniciativas inovadoras aí para o empreendedorismo, que agora eu estou nesse mundo e estou querendo ver esse mundo acontecer, ter mais um pouco de apoio, um pouco mais de facilidade para sair, para ter coragem, né, de empreender. Muitíssimo obrigado a todos. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Falou, pessoal. Tchau, tchau.